Queremos trazer uma palavra de Deus ao teu coração, que encontra-se no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 7 e o versículo de número 11, que nos diz o seguinte: E aconteceu pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele ia muito dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a o Senhor Jesus, moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse: Não chores, louvado seja o nome do Senhor, para todo sempre. Querido ouvinte da palavra de Deus, estamos diante de um texto sagrado que vai falar sobre o sofrimento de uma mulher. A Bíblia Sagrada vai nos mostrar que esta mulher, antes, ela tinha um esposo, ela tinha filhos. Com certeza, antes dela se casar, antes dela ter filhos, ela tinha sonhos, e esse sonho foi realizado. Se casou, pois naquela época, uma mulher se casar era uma realização, e quanto mais ter filhos, era a realização de um sonho. Só que a Bíblia Sagrada vai nos dizer que essa mulher que era casada, perdeu o seu marido. Logo, passou-se um tempo, ela não somente perdeu o seu marido, mas perdeu também o seu único filho. Logo, a tristeza, a dor, a amargura começou a tomar conta do seu coração. Talvez os sentimentos que vinham no coração daquela mulher eram simplesmente de dizer que tudo acabou e que não havia mais chances para ela no meio da sociedade. Mas o interessante frisar é que Jesus Cristo chegou na vida daquela mulher. Mas devemos entender que o nosso Cristo, naqueles dias, ele estava a aproximadamente 52 quilômetros daquela cidade. Ele estava em uma cidade chamada Cafarnaum, uma cidade marítima de Israel, às margens do mar da Galileia. Ali ele estava fazendo o ide de Deus, fazendo a vontade de Deus, anunciando as boas novas de salvação. Logo ele disse para os seus discípulos: Olha, eu sinto o desejo de ir até uma cidade que é um pouco distante daqui. Eu quero ir até lá, pois eu quero realizar algo naquele lugar. A Bíblia Sagrada vai nos dizer que Jesus Cristo, ele sai de Cafarnaum, que era uma distância de 52 quilômetros, como se fosse uma distância daqui até na Raposa, aproximadamente. Ele tinha que andar aproximadamente 12 horas de relógio. Mas o interessante é que Cristo estava disposto a ir até aquele lugar. Os seus discípulos, ouvindo a sua decisão de querer ir até aquele local, que era muito distante, muitos deles não estavam entendendo qual o desejo e por que Cristo havia desejado ir até aquele lugar. Talvez eles não estavam entendendo naquele momento, mas iam entender mais à frente. Jesus Cristo percorre aquela caminhada toda, de 52 quilômetros, chega até aquela cidade. E a Bíblia Sagrada vai nos dizer que ele chegou no momento certo, pois a própria Bíblia vai dizer que na hora que Jesus Cristo chegou às portas daquela cidade, estava saindo um cortejo fúnebre, onde uma multidão acompanhava aquela mulher, que estava com seus gritos, chorando, pois havia perdido tudo, a sua esperança havia acabado.
Então Jesus Cristo chega no momento que eles estavam saindo da cidade, porque Jesus Cristo, ele sempre chega no momento certo. Jesus, ele sempre chega na hora certa, porque Jesus Cristo, o que ele faz vai além da nossa imaginação, vai além dos nossos pensamentos, vai além dos nossos desejos, porque ele conhece e sabe de todas as coisas. Jesus chega olhando aquela multidão, e a Bíblia Sagrada vai dizer que acompanhando Jesus estava também uma grande multidão. Uma multidão que acompanhava Jesus, havia presenciado milagres, eles acreditavam em Jesus, eles não estavam tristes, pois Cristo muitas vezes deu alegria a eles. Mas Jesus Cristo, com aquela multidão, se depara com pessoas que estavam tristes, com pessoas que estavam chorando, e não somente pessoas tristes e chorando, mas uma mulher desesperada naquele dia. A Bíblia Sagrada vai nos dizer que Cristo, ele teve compaixão, ele teve misericórdia daquela mulher, trazendo uma palavra para nós. Jesus Cristo, ele é misericordioso, Jesus Cristo, ele é piedoso. Não é à toa que ele veio a este mundo morrer pelos nossos pecados, foi porque ele tem misericórdia de nós, porque se não fosse as misericórdias do Senhor, nós já havíamos sido consumidos. Mas a Bíblia Sagrada vai dizer que as suas misericórdias são infinitas, porque elas não têm fim. E o motivo de nós estarmos falando dele nessa tarde é porque a misericórdia dele tem alcançado o teu coração, porque ele quer te dar um abraço de perdão, porque ele perdoa os teus pecados. Não acabou para você, mas existe uma solução: Jesus Cristo de Nazaré. Jesus chega às portas daquela cidade, se deparando com aquela multidão de pessoas chorando, e uma mulher desesperada. Jesus chega próximo daquela mulher e diz: ei, mulher, não chores. Essa foi a palavra de Jesus: não chores. A Bíblia Sagrada vai dizer que após Jesus Cristo dar essa palavra a esta mulher, ele aproxima-se do caixão, do esquife, aquele instrumento que aqueles homens estavam levando aquela criança para ser sepultada. Então ele disse para aqueles homens: baixam esse caixão. Então ele se aproxima daquele jovem que estava morto, eu não sei quantos dias, mas ele estava morto. Jesus Cristo pega nas mãos daquele jovem e diz: ei, eu te dou uma ordem, levanta-te. E a Bíblia Sagrada vai dizer que aquele jovem, ele levantou daquele caixão, falando, conversando. Então ele pega nas mãos daquele jovem, levanta ele do caixão, ele ressuscita aquele jovem, se aproxima da mãe daquele jovem e diz: ei, mulher, está aqui o teu filho. Isso foi inédito. As pessoas ficaram impressionadas com este milagre, com este acontecimento. Logo aquilo que era tristeza se tornou alegria, porque Cristo havia ressuscitado aquele jovem. Da mesma forma Jesus Cristo tem feito nesses dias, pois o diabo, querido amigo, ele veio somente para roubar, para matar e para destruir. Mas Jesus Cristo veio a este mundo, ele se manifestou neste mundo para desfazer as obras do diabo, e todo aquele que nele crê, querido, tem a vida eterna, pois a vida eterna é somente por Jesus. Jesus ressuscitou aquele jovem. Da mesma forma ele quer ressuscitar todos aqueles que estão distantes de Cristo, porque o pecado mata o homem, o pecado destrói o homem, mas Jesus Cristo diz na sua palavra que todo aquele que nele crê, ainda que morra, viverá. Sabe por quê? Porque a Bíblia Sagrada nos diz que esse mundo vai se acabar com fogo,
essa terra vai se acabar. Os cientistas estão confusos com tantas coisas que estão acontecendo. As geleiras do Polo Norte e do Polo Sul estão derretendo, ilhas estão sumindo porque o nível do mar está aumentando. As pessoas não sabem o que está acontecendo. O calor tem aumentado porque a nossa atmosfera tem sofrido com os efeitos estufas. O mundo está sendo abalado com a poluição e tantas coisas que têm acontecido. Segundo os cientistas, eles dizem que daqui a 50 anos ninguém vai conseguir suportar o sol do dia. Sabe por quê? Porque o calor vai ser extremo e cada dia que se passa tem aumentado os graus dessa terra. Mas a própria Bíblia Sagrada vai dizer que essa terra vai se acabar com o fogo. O fogo vai consumir esta terra. O fogo vai destruir essa terra. As pessoas irão sofrer com as catástrofes naturais que vão acontecer neste mundo. Os poderes da natureza serão abalados. Mas a Bíblia Sagrada vai dizer que antes desses acontecimentos, o nosso Cristo, nosso Senhor, ele virá nas alturas, ele virá nas nuvens, e a Bíblia vai dizer que ele bradará como arcanjo, ele bradará com o arcanjo nos altos céus e com a trombeta de Deus, e aqueles que morreram em Cristo, eles irão ressuscitar dentre os mortos, e nós, os vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas alturas. A natureza vai dar conta dos corpos de todos aqueles que morreram em todas as épocas, e nós seremos arrebatados juntamente com ele. E após esse acontecimento, os poderes dessa terra serão abalados. As pessoas irão procurar a morte, mas não vão encontrar. E é por isso que nós estamos aqui nessa tarde dizendo para você que ainda existe esperança, como teve esperança para aquela mulher, para o seu filho. Da mesma forma, Deus diz para você nessa tarde: ainda tem esperança para você, ainda tem perdão para você, ainda tem oportunidade para você se arrepender dos seus pecados e se converter ao Senhor, que é misericordioso em perdoar os teus pecados e te purificar de toda injustiça. Venha para Jesus enquanto é tempo, porque ele está de braços abertos para te perdoar os pecados. Hoje nós estamos observando as formas como Deus tem trabalhado, a forma como Deus tem falado. Deus tem falado através dos meios de comunicação, das redes sociais, dos cultos de rua. Deus tem falado, Deus tem dado oportunidade às pessoas, assim como Cristo apareceu no momento certo e na hora certa naquela cidade para ressuscitar aquele menino. Cristo, nesses dias, ele tem te procurado, ele tem batido na porta do teu coração, ele está à porta do teu coração dizendo: ei, eu quero ressuscitar você, eu quero mudar a tua vida, eu quero libertar você de todo mal e de todo pecado. Jesus Cristo, ele te ama, querido amigo, e ele quer te dar uma oportunidade nessa tarde de se arrepender dos teus pecados e se converter ao Senhor, que é misericordioso em perdoar os teus pecados e te purificar de toda injustiça. E eu te digo nessa tarde, a esperança chegou hoje aqui para te perdoar os pecados. A esperança está aqui neste momento. Jesus Cristo nos trouxe até aqui de longe, para que você venha ouvir esta palavra e entender que ele não mede esforços para te perdoar, que ele não mede esforço para te ajudar, para te levantar, para te colocar de pé e para fazer você um escolhido daqueles que vão ressuscitar, daqueles que vão ser arrebatados para a glória do nome de Jesus. Nesse momento estaremos ouvindo aqui a cantora Ellen Silva, e que você possa meditar nas letras deste louvor em o nome de Jesus, pois Deus, de uma forma sobrenatural, ele continuará falando ao teu coração.